como você ouviu já dizer, o nosso tema da escola dominical, excepcionalmente em julho, é a segunda vinda de Cristo. Ali está a arte que o Matt fez para nós. Créditos ao Matt mais uma vez, nosso cooperador aqui. Esses dias atrás, foi semana passada, né? Não, na outra. Sem ser a semana, na outra, ele estava aí com a gente mais uma vez abençoando os Barbas, deu estudo, que eu dei estudo para as Barbas no dia. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, nós precisamos de uma ajuda aí urgente. Julho vai ser segunda vinda de Cristo, você tem algum desenho aí? Aí ele falou, pode ser Jesus, o cavaleiro do cavalo branco. Eu falei, pode ser, o que você quiser. Aí ele, do dia para o outro, ele fez e mandou para nós lá. Deus abençoe ele. E no nosso momento de culto aqui, o que nós vamos estudar hoje e domingo que vem vão ser duas palavras que eu coloquei o nome de arraigados através do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está querendo criar raiz, né? Nós somos uma igreja bebê. Nós somos uma igreja bebê ainda. A gente tem aí uns 3 anos e pouquinho de existência. E a gente está começando a engatinhar. E para a gente deslanchar, a gente precisa criar raiz. Então a gente está tentando criar raiz em algumas coisas que são essenciais para a nossa vida. E então a palavra de hoje, de domingo que vem, será arraigados através do Espírito Santo. A palavra de hoje é arraigados através do Espírito Santo, parte 1. Domingo que vem será arraigados através do Espírito Santo, parte 2. E o texto que nós vamos usar como base é Atos capítulo 1, do verso 1 ao 11. Eu vou usar mais textos porque o que eu vou fazer aqui é uma explanação de uma parte da doutrina do Espírito Santo, que não dá para a gente pegar um texto só e aí desenvolver tudo, porque doutrina é aquele sistema de pensamento construído com um panorama geral de toda a Bíblia. Então você passa o olho em toda a Bíblia e aí você analisa e vê, isso aqui acontece aqui, assim, assim, assim. Esse profeta fala isso, esse profeta fala isso, esse texto fala isso, e parece que é tudo a mesma coisa. Então a gente precisa dar uma passeada na Bíblia. E vocês sabem que eu gosto de pregar muito sermão doutrinário. Gosto muito de pregar sermão doutrinário, e esse vai ser mais um deles. Então você abriu lá, Atos capítulo 1. Esse sermão, ele nasceu no meu coração, essa ideia nasceu no meu coração, na verdade, há umas 2 semanas atrás, quando eu comecei a pensar sobre algumas coisas que eu estava lendo sobre o Espírito Santo, mas especialmente nessa semana, quando na segunda-feira eu cheguei da faculdade, e aí eu estava esperando meu pai sair do computador, porque eu falei, pai, deixa eu usar aqui. Ele, peraí que eu estou terminando de ver Game of Thrones. Aí eu falei, tá bom, espera. E ele estava terminando de ver Game of Thrones. Eu falei, tá, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que remir o tempo, né? O tempo nunca mais volta, o que eu vou fazer? São 20 minutos ainda, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui lá nos livros que eu comprei na Inglaterra, lá na Escócia, e falei, eu vou ler alguma coisa aqui, nem que seja por 10 minutos. E aí eu saquei o John Owen lá, que foi um livro que eu comprei na Escócia. E o nome do livro é John Owen, The Man and His Theology, O Homem e a Sua Teologia. E aí eu comecei a ler uma coisa sobre ele, porque eu ouvi dizer sobre ele, mas eu não tinha lido nada dele mesmo. Então eu comecei a ler e folhear, e aí eu sabia que ele tinha escrito algumas coisas sobre o Espírito Santo, mas eu comecei a ler sobre tudo isso, e esse negócio começou a pegar fogo dentro de mim, porque o John Owen, ele fez um negócio que para nós é muito importante nos dias de hoje. Esse cara de 1600. Eu vou falar brevemente sobre ele para você ter uma noção, e quem sabe você se desperta para procurar, já que você sabe que eu gosto de resgatar os falecidos, né? Gosto dos defuntos. Autores defuntos é comigo. Jonathan Edwards, George Whitefield, os caras tudo que já foram para valeta já. Leonard Ravenhill, eu gosto de cara morto. Os caras de hoje tem uns bacana aí, mas dificilmente você vai achar um cara assim bacana, batuta, que você fala assim, esse cara aqui tem substância. Então eu gosto dos mortinhos. O John Owen,
ele é um puritano, ele é da Inglaterra, e ele foi um cara que teve muita importância nos seus dias. Para você ter uma noção, o que a gente crê na igreja presbiteriana, ela está resumida no que a gente chama de símbolos de fé, que são uns livrinhos, alguns livrinhos teológicos. E a gente fala, quais são os símbolos de fé? Quando você vai fazer profissão de fé, a gente ensina isso. E aí se pergunta, quais são os símbolos de fé? Não é a cruz ou o peixe. Já teve gente que falou isso. Não é isso. Símbolos de fé são alguns livros fininhos sobre teologia que acabam resumindo o que a gente acredita. Então, um dos símbolos de fé é a Confissão de Fé de Westminster. E a Confissão de Fé de Westminster foi escrita lá em Westminster, lá na Inglaterra, por um grupo de presbiterianos que se reuniu. E quantos anos durou, pai? 4 anos durou. E os caras lá, dezenas deles, se reuniram e estudaram, falaram, nós temos que fazer um credo mais elaborado. E eles ficaram 4 anos estudando e aí escreveram a Confissão de Fé de Westminster. Quando foi surgir a igreja congregacional, o John Owen foi um dos caras que ajudou a construir a confissão deles. Então ele foi muito importante para a construção da doutrina básica da igreja congregacional. John Owen também foi muito importante no seu tempo, porque ele foi alguém convidado por Oliver Cromwell, que era o cara líder da Casa dos Comuns, o parlamento inglês, em 1600, quando o rei foi executado. E aí os presbiterianos e os puritanos assumiram o governo da Inglaterra. E Oliver Cromwell, que era o cara cabeça lá, ele convidou o John Owen para participar de tudo que estava acontecendo. Então você imagina o parlamento do país se reunindo todos os dias, ou semanalmente, eu não sei como é que funcionava, mas era diariamente, quase diariamente. E o John Owen era quem dava os devocionais e pregava todas as sextas-feiras para aqueles que governavam o país. Ele pregava para o parlamento. Ele teve muita influência no seu tempo. Ele foi um cara muito importante. Mas além disso tudo, que é o que me motivou a vir aqui trazer uma mensagem baseada em algumas coisas que eu tenho lido a respeito do que ele escreveu, é que John Owen, sendo um puritano, sendo alguém que estava ali no meio da reforma protestante, toda aquela coisa maluca acontecendo, ele foi muito além daqueles teólogos que a gente admira, como João Calvino e alguns outros, que conseguiram sistematizar o que era a crença reformada naquele tempo de bagunça. Porque ele foi o único que pegou e sistematizou tudo sobre o Espírito Santo. Então ele pegou e expôs, ele escreveu pelo menos 1.200 páginas só sobre o Espírito Santo. Só sobre a obra do Espírito Santo. Mas ele é o cara teólogo do Espírito Santo. E quando eu estava lendo sobre isso, eu comecei a pensar, caramba, isso aqui é um negócio que a gente precisa, porque hoje é tudo uma bagunça muito grande, né? E a gente vê na internet e vê por aí afora cada coisa absurda que dizem que é o Espírito Santo. Então nós precisamos desse negócio aqui para hoje. Além disso, isso aqui começou a incendiar meu coração. Não foi simplesmente uma necessidade intelectual que eu vi que a gente precisa ter, mas isso tudo aqui que eu comecei a ler começou a colocar fogo no meu coração e incendiar minha paixão por Deus, porque foi mostrando que eu preciso conhecer mais de Deus. E tudo que eu li, que eu estudei e refleti nessa semana, mostrou para mim que Deus ele é ainda maior do que eu imaginava. Então nós vamos estudar um pouco sobre o Espírito Santo, e o tema da nossa conversa hoje é Arraigados através do Espírito Santo, parte 1, Atos capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Essa última parte nós usamos inclusive na escola dominical hoje, falando sobre a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Nós vemos aqui a aparição 3 vezes do Espírito Santo. A primeira vez que esse texto fala sobre o Espírito Santo é dizendo que Jesus ensinou coisas e que mandamentos foram dados por intermédio da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo deixou mandamentos através da pessoa de Jesus. Depois a gente vê dizendo que o Pai fez uma promessa para os seus discípulos, para os filhos dele, para quem é descendente de Abraão, para quem crê em Jesus. E a promessa que o Pai fez é que ele batizaria com o Espírito Santo. A gente sabe que o batismo é aquele rito que a gente faz, é aquele momento que Jesus instituiu como sagrado para mostrar publicamente a fé que foi gerada no nosso coração. Batizar não leva ninguém para o céu. Batizar não salva ninguém. O que salva as pessoas é a fé em Jesus Cristo. Mas quando a fé em Jesus Cristo está implantada no coração, a gente batiza como um sinal daquilo que aconteceu do lado de dentro. Por isso, quando vem gente assim: pastor, batiza meu filho ou minha filha, eu falo assim: primeiro você tem que virar membro da igreja, mas antes você tem que virar crente. Porque o batismo é o compromisso público que você assume com Deus. Então, quando alguém vem pedir para batizar o filho, para batizar o nenê, vamos benzer, vamos consagrar, sei lá o que a pessoa dá o nome, a gente precisa entender uma coisa: o batismo infantil é o compromisso dos pais que são crentes, de que eles vão ensinar o filho no caminho de Deus. Isso é o batismo. E o batismo do cidadão é o compromisso que ele reconhece publicamente que ele tem com Jesus. Mas batismo não salva ninguém. Então tem gente que vai e entra e faz a escola e está na igreja e tudo para ser batizado, porque ele acha que aquilo vai resolver a vida dele. Mas batismo não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo. O batismo é o batismo com água, né? Eu estou falando do batismo com água que o Senhor Jesus mandou a gente, né, fazer. E aí a promessa é a seguinte: que tendo feito o batismo com água, depois disso, quem faz o batismo com água? João Batista que instaurou. João Batista que instaurou. E a gente, representando isso aí, o batismo de arrependimento, a gente faz também. Quem batiza com água? São os pastores, os ministros, né? Então você vai lá e batiza com água. Mas Jesus tem um batismo para derramar sobre os crentes, que é o batismo com o Espírito Santo. E essa é uma promessa do Pai, que o Espírito ia morar em todo crente. E aí o texto fala sobre isso. Primeira coisa, o Espírito Santo deu mandamentos. A segunda coisa, o Espírito Santo derramou, batizou a igreja. E aí a terceira coisa, os discípulos chegam: Jesus, seguinte Jesus, explica para nós uma coisa: quando que o reino de Israel vai ser restaurado? Porque está tudo uma bagunça. Está tudo uma bagunça. Quando que nós vamos viver aquela perfeita paz? Na verdade, eles estão perguntando quando que vai ser o Apocalipse, que é o que nós estamos estudando na escola dominical. Quando eles perguntam quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, a pergunta é: quando que vai ser o fim dos tempos? E a gente vai viver todas as profecias de Joel, de Isaías, do fim. E a gente vai viver em plena paz e não vai ter problema nenhum mais. E aí Jesus fala assim: não compete a vocês saberem quando que é, como é que funciona isso. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, porque essa é a promessa. Então, o que acontece é que essa fala aqui toda de Jesus, ela acontece no momento de transição.
Por que é um momento de transição? É um momento de transição ministerial. Porque Jesus anda 3 anos com os caras. Qual que é a referência que eles têm? Pessoa física. Quem que é o nosso mestre? É Jesus. É aquele ali. É aquele ali. É aquele ali. Você vai andar com Deus? O que você vai? Jesus. Você quer andar com Deus? Você tem que seguir Jesus. Você tem que ouvir Jesus. Você tem que estar com Jesus. A referência de discipulado, o mestre, o ensinador é Jesus, pessoa física. E esse momento é um momento de transição, porque Jesus, depois de ter passado 3 anos com eles, ele vai deixá-los. Mas ele diz, não acabou. Não acabou. Está tendo uma mudança agora. É um jeito diferente que vai acontecer as coisas, mas não acabou o discipulado. Não é o fim. Eu vou continuar falando com vocês, eu vou continuar agindo, o nosso relacionamento vai continuar a ser íntimo e vai ser tão intenso quanto foi nos dias em que eu estava aqui, mas eu não vou estar mais com vocês. Sabe quem vai estar com vocês? O Espírito da Consolação. O Espírito que sempre habitou com Jesus durante toda a vida dele. Vai ser o Espírito que ele vai mandar para habitar em cada um dos discípulos nesse novo momento de transição. Então é uma nova fase do discipulado, aonde a figura de referência não é mais visível, mas a figura de referência, quem os discípulos vão copiar, é aquele que está dentro deles mesmos. E essa é a grande dificuldade dos discípulos, porque eles sempre viram o referencial do lado de fora, mas agora falam assim, agora ele está dentro. E nós vamos ter que aprender a relacionar com aquele que está dentro, mas não é eu. Ele está dentro de mim, mas não sou eu. Mas ele está dentro de mim. Então Jesus faz todo esse discurso. Ele está descentralizando a sua presença visível da vida de discipulado. O discipulado continua, mas de agora em diante, sem Jesus físico. E isso tem uma lição extremamente importante para nós como igreja, que estamos acostumados a depositar toda a nossa dependência do discipulado na figura de alguém visível, que é o pastor. Então Jesus está falando, não tem mais. Acabou. Quando você quiser alguma coisa, não é para você procurar ninguém. É para você fechar o olho e falar com aquele que está dentro de você. Esse momento, essa transição, tem uma grande lição para passar para nós acerca de discipulado. Porque nós vivemos uma dependência extremamente prejudicial na figura humana. Então a nossa fé, de uma maneira geral, ela é baseada no bom desempenho do mestre, do pastor, do missionário, daquele que é o homem de Deus, que guia a igreja. E se não for ele, as coisas não vão. E Jesus está ensinando que não é mais para ser desse jeito. Quem tem que guiar você é o Espírito Santo que vai se derramar dentro de você. Então nós temos que aprender a fechar mais o olho. Por que fechar mais o olho? Porque a gente vai parar de caçar por aí o referencial. E a gente vai começar a ouvir direto do próprio Deus como as coisas precisam acontecer na nossa vida. É uma intimação de Jesus para uma responsabilidade pessoal no relacionamento com Deus. Porque agora Ele está morando dentro de mim e eu posso ouvir Ele falar comigo. E isso traz para nós uma grande responsabilidade. É um novo tempo. É um novo tempo no discipulado. Nós precisamos entender que o fato do Espírito Santo morar dentro de nós tem que fazer a gente parar de depender exageradamente das coisas externas e a gente começar a depender mais do Deus interno. O Deus que mora dentro de mim, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, sabe por que a gente fala muito? Sabe por que a gente não consegue controlar a nossa língua? Porque a gente ora pouco. Porque a gente fala pouco com Ele. Então a gente conversa pouco com Ele e a gente fala muito por aí. Sabe por que a gente maldiz as pessoas? Porque a nossa relação com o Espírito é muito ruim e a gente não sabe desabafar com Ele e falar dos nossos sentimentos com Ele. Então a gente fala daquilo que nos incomoda para os outros.
Se a gente aprender a ter um relacionamento de dependência do Espírito Santo que mora dentro de nós, o nosso relacionamento com as pessoas vai mudar muito e a nossa vida vai mudar muito. Sabe por que a gente briga muito com as pessoas? E você presta atenção nisso. Sabe por que a gente briga muito com as pessoas? Porque a gente briga pouco em oração. A gente briga muito com as pessoas para mudar as pessoas, para fazer a nossa vontade acontecer, porque a gente briga pouco com o Espírito que mora dentro de nós. E quando eu falo de brigar com o Espírito, eu estou falando de uma vida de conversa, onde você fala com Ele, você rasga o verbo, você fala de tudo que te incomoda. Espírito me ajuda a lidar com essa pessoa, Espírito me ajuda a lidar com essa circunstância. Então, como você não desaba diante dele, você desaba para os outros, e aí você explode com os outros. O nosso relacionamento com o Espírito Santo faz diferença para o nosso relacionamento com todas as pessoas à nossa volta. Então, Jesus está falando sobre o Espírito Santo. E aí os discípulos fazem uma pergunta para ele. Quando que vai ser a restauração do reino de Israel? Essa é a pergunta dos discípulos. E por que Jesus dá uma resposta tão simples para os discípulos? Ele está falando, Jesus, nós queremos resolver todos os problemas, acaba com essa bagunça logo. A história de Israel é muito complicada, quando que vai chegar no fim? O Senhor já veio e morreu por nós. Os discípulos estavam ali tudo empolgados, nossa, o Messias chegou, ele morreu, ele ressuscitou, só falta uma coisa, agora ele vai vir, vai trazer o trono e acabou. Todos os inimigos vão morrer, nós vamos viver em paz para sempre. Eu acho que demoraram tanto para acreditar que Jesus era de fato o Messias, que na hora que eles acreditaram, eles já acharam que ia chegar tudo de uma vez, e que já ia resolver tudo. E aí, Jesus, você ressuscitou, mas e agora? Quando que vai chegar lá? E aí Jesus só dá uma resposta para eles, é uma resposta tão simples. Ó, gente, não é assim, mas vamos falar do que importa. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês estão querendo a restauração do reino? Vocês estão querendo... Presta atenção, que isso aqui é a palavra de Deus para nós. Vocês estão querendo que acabe os problemas da vida de vocês? Você está querendo que acabe logo esses problemas? O problema que você não tem dinheiro, o problema da injustiça social, o problema da briga na sua família. É isso que vocês estão querendo, né? É restauração de todas as coisas. Vocês querem viver em perfeita paz. Vocês não querem mais desigualdade social, discriminação, preconceito. Vocês querem paz. Vocês não querem mais ter problema dentro de casa. Vocês não querem que falte mais nada. Não é isso. Restauração de Israel é um lugar perfeito para se viver. É o paraíso. Eles estão perguntando quando que o paraíso vai chegar. E a resposta de Jesus é: olha, não dá para falar isso aí, mas eu vou falar um negócio que tem tudo a ver com isso aí. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês estão entendendo como isso tem a ver com a nossa vida? Enquanto que a gente quer que Deus salve a gente do nosso próprio mundinho, do nosso caos, enquanto a gente quer que Deus resolva todos os nossos problemas, Deus, quando que o Senhor vai resolver tudo isso para mim? Deus, quando que o Senhor vai resolver o problema lá na minha família, a minha solidão que eu sinto, o meu emprego que é ruim? Quando que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Jesus olha e fala assim, ó, não é bem assim, mas eu vou falar uma coisa que vai fazer toda a diferença, vocês vão receber o Espírito Santo. Então muitas vezes nós estamos pedindo para Deus resolver tudo na nossa vida. E a resposta de Jesus é: não chegou a hora, mas o Espírito Santo está aí. E a pergunta é: por que quando os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, resolva todos os nossos problemas, Jesus só fala assim: receba o Espírito Santo. Por que Jesus dá uma resposta tão simples a uma pergunta tão complicada? E nós vamos fechar a nossa introdução agora. Eu quero citar alguns textos do Antigo Testamento, para você poder entender que todo momento da história de Israel, em que as coisas começaram a dar certo, elas só começaram a dar certo porque o Espírito Santo interviu na história. Estava tudo bagunçado, tudo zoneado no povo de Israel. Gente, tem um texto lá que eu nunca esqueço, que é o final de Reis. E o último versículo de 2 Reis fala o seguinte: e cada um fazia o que bem achava certo no reino de Israel, porque ninguém mandava em nada. Não tinha juiz, cada um fazia o que queria, era uma bagunça, um caos completo. E todos os momentos de caos em que as coisas foram consertadas foi porque o Espírito Santo
entrou em cena. Eles querem a restauração do reino. E aí Jesus aponta para aquele que foi protagonista em toda a história do reino de Israel, o Espírito. Primeiro texto que eu quero citar, você vai ouvindo aí, anotando se você quiser. Atos 1, 16, 17, diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ele está falando que o Espírito Santo profetizou através da boca do rei Davi. Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade, Manassés passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Jefté foi um libertador, um líder de Israel, que foi e venceu batalhas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, e aí ele venceu a batalha. 2 Crônicas 15, 1, 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Para o cara falar um negócio desse, o Espírito Santo tem que vir colocar as palavras na boca dele. E foi isso que aconteceu. Ezequiel 37, 1. Veio sobre a minha mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ao ofício profético, dependendo da ação, do mover do Espírito Santo. Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Falando sobre João Batista. E olha esse que legal, gente. Nós que gostamos de umas coisas diferentes. Lucas 1,41. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A grávida cheia do Espírito Santo. O nenê era cheio do Espírito Santo dentro da barriga dela. Aí quando a prima dela chegou e cumprimentou ela e saudou com shalom, de repente deu aquele negócio e ela ficou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem, em todo o Antigo Testamento, é aquele que vem para intervir e colocar as coisas em ordem novamente. Profetas, reis, juízes, sacerdotes, todos que fizeram alguma coisa relevante em Israel foram movidos pelo Espírito de Deus. E hoje nós vamos analisar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na semana que vem na vida do crente. Então, primeira coisa que nós vamos refletir sobre a vida de Jesus é sobre a encarnação de Jesus. Lucas 1,35 diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos lembrar que Jesus não é uma pessoa qualquer, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, isso aqui é o planeta Terra na mão de Jesus. Isso aqui é o planeta Terra na mão de Jesus. Jesus é Deus, Ele sustenta tudo com a mão dEle, com o poder da sua palavra. Ele fala todo dia: planeta Terra gire, Sol se movimente, oxigênio entre nos pulmões da Luciana, do Kalel. E todo dia, o que sustenta a existência no universo é a palavra que sai da boca de Jesus, e é Jesus sustentando o planeta Terra na mão dEle. Como que essa pessoa aqui, que é Deus, vai entrar aqui nesse planeta, e dentro desse planeta, bem pequenininho, tem uma menina de 13 anos, que é aproximadamente a idade que Maria tinha quando ela ficou grávida de Jesus. Como que essa pessoa aqui vai entrar dentro desse planeta, e dentro desse planeta, lá dentro de uma pessoinha desse tamanho, ele vai aparecer no ventre de uma pessoa? Se é Ele quem faz isso aqui existir, como que Ele vai aparecer lá? Como que Deus vai entrar dentro da barriga de alguém e
absurdo que é a encarnação de Cristo? É o Espírito Santo que botou Jesus lá dentro. Foi o Espírito Santo que botou Jesus, o sustentador de todo o universo, dentro da barriga daquela menina de 13 anos, gente. E de outro modo, não teria como isso acontecer. Jesus se esvazia de toda a sua glória. E o Espírito Santo faz ele nascer. Mas ele sempre existiu, mas agora ele vai nascer. Ele vai começar o seu estado de humilhação. E o Espírito Santo faz surgir aquilo que Paulo chama de um novo Adão. Uma nova natureza humana vai aparecer. Uma nova raça humana vai aparecer. É um novo Adão. E porque Jesus era sem pecado, e porque Jesus deu origem a essa raça do novo Adão, ele que é o último Adão, é que nós, que cremos nele, podemos pela fé receber o mesmo Espírito que vai nos fazer ser participantes dessa raça do novo Adão, que é a natureza divina. Você precisa entender uma coisa, existe a raça humana. Jesus deu início à nova humanidade. Adão significa humanidade. Existe a raça humana, Jesus nasceu, agora tem um novo tipo de ser humano, que é o ser humano sem pecado, é Jesus. E quem possibilitou isso? O Espírito Santo, que fez Jesus nascer dentro do ventre de Maria. E por isso, quando nós nos convertemos, nós podemos fazer parte dessa nova raça. E ser participantes da natureza divina, que começa a ser implantada em nós. E a gente começa a ficar parecido com Jesus, porque a gente é participante dessa raça de Jesus. Quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, primeira coisa que o Espírito Santo fez na vida de Jesus foi o auxílio da encarnação, a formação no ventre. Foi o Espírito Santo que colocou Jesus, Deus, dentro do ventre de uma mulher. Segunda coisa, que é a ação do Espírito Santo na vida de Jesus: crescimento em graça e sabedoria. Lucas capítulo 2, verso 52 diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em estatura física, Jesus crescia em graça, que é virtude, que é santidade, e ele crescia em sabedoria. Sabe por quê? Porque Jesus, que é Deus, sustentador de todo o universo, agora ele não é só 100% Deus, agora ele é 100% Deus, e ele é 100% homem, porque o Espírito de Deus fez ele nascer de alguém que era da descendência de Abraão. E agora Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. E porque ele é 100% Deus e ele é 100% homem, ele não está desfrutando mais de todos os atributos divinos, como a onisciência, a onipresença e a onipotência. Jesus não sabe de todas as coisas, ele não é mais onipotente, Jesus não é mais onipresente, ele não está mais em todos os lugares, e ele não é mais onipotente, ele não pode mais todas as coisas, porque ele se esvaziou da sua glória. Isso aí não mexe com o seu coração. Ele se esvaziou de todo o seu poder majestoso, ele se esvaziou da majestade. E esse texto diz para nós que Jesus crescia. Por quê? Porque ele se esvaziou. Como que alguém pleno consegue crescer? Não dá para crescer. Mas Jesus está crescendo. E ele está crescendo não é só em estatura. Jesus está crescendo em sabedoria. Porque ele não sabe de todas as coisas. E Jesus não é infinitamente santo como ele era no estado de glória, quando ele criou tudo junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. E quem que faz Jesus crescer em estatura? Quem que faz Jesus crescer em sabedoria, que é a marca do Messias? Uma das marcas do Messias lá de Isaías é que ele é cheio de sabedoria. Quem que faz Jesus crescer em sabedoria? É o Espírito Santo de Deus. Quem que faz Jesus crescer em santidade? É o Espírito Santo de Deus.
Agora você ouviu falar, Jesus crescia em santidade? Então como assim? Ele tinha pecado? Não, o crescimento de Jesus em santidade não é como o nosso crescimento em santidade, que a gente sai do pecado e parte para a santidade. O crescimento de Jesus em santidade é de santidade para santidade. Como ele era uma criança pequenininha, um feto, ele era santo nas proporções de um feto. E aí ele nasceu, virou uma criança, ele era santo nas proporções de uma criança. E aí ele vira adolescente, depois ele vai virar jovem, e depois ele vai virar adulto. E ele é santo nas proporções. Então o que o Espírito Santo faz, é que ele faz Jesus crescer. Presta atenção, o Espírito Santo de Deus, palavras do John Owen, o Espírito Santo treina Jesus para se tornar um Messias com 30 anos e ser um homem maduro. O Espírito Santo faz com que Jesus cresça. Em João, Jesus diz o seguinte, se eu não me engano, ou 10, ou 12, ou 15, ou 17. Jesus fala o seguinte, por vossa causa eu me santifico. Tem um outro texto muito curioso que talvez você já leu, que é Hebreus 5, do 8 ao 10, que fala o seguinte, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí você pensa, como é que Deus vai aprender alguma coisa? Como é que Jesus vai aprender alguma coisa, gente? O texto diz claramente, embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha só isso. Jesus foi aperfeiçoado, tornou-se, quer dizer que ele não era, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Owen diz o seguinte, que a cada tentação superada, a cada momento de sofrimento da vida terrena, seja na infância, seja na adolescência ou na vida adulta, a cada tentação superada, a cada provação, Jesus aprendia, porque o Espírito Santo ensinava isso para ele, que ele tinha que depender mais e mais da graça de Deus e só. Jesus crescia no entendimento da dependência da graça divina. E quem fazia isso era o Espírito Santo de Deus. Jesus foi sendo preparado para ser o Messias enquanto o Espírito santificava. Ele tornou-se o autor da salvação eterna. O Espírito Santo na vida de Jesus, ele era também como um amigo de Jesus. Porque Jesus passa toda a eternidade na companhia do Espírito do Pai, e de repente, quando aquela coisa difícil de explicar e de entender, que é a segunda pessoa da Trindade vem encarnar, a única pessoa que conhece Jesus de verdade é o Espírito Santo. E aí aquele amigo, aquele que é ao mesmo tempo amigo e um com ele, vem habitar em Jesus, forma Jesus no ventre. Gente, é uma coisa linda isso. É muito linda essa história de Jesus com o Espírito Santo, porque é intimidade. Eles passaram toda a eternidade juntos. Agora o Espírito Santo, amorosamente, de maneira doce e delicada, ele vai gerar o próprio Jesus num ventre materno. Ele que vai gerar. Eles passaram todo o tempo juntos. E agora ele vai gerar Jesus. E ele vai habitar com Jesus como amigo e consolador para viver tudo que Jesus tem que viver aqui na terra. Porque só o Espírito Santo conhece Jesus e entende Jesus. É uma relação linda de amizade e de intimidade. Nós vemos também que quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que ele foi batizado com 30 anos por João Batista, no batismo com água. E naquele mesmo momento do batismo com água, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ou então enchido com o Espírito Santo, ou então tomado com a plenitude do Espírito Santo.
E aí a gente vê que Jesus recebe um poder diferente para cumprir o seu ministério. Durante toda a sua vida, o Espírito Santo fez ele crescer em graça, sabedoria, estatura, andou com ele, esteve com ele, sustentou ele, foi amigo íntimo. Mas quando Jesus tem 30 anos, o Espírito Santo vai encharcar ele com um poder especial para ele poder desenvolver o seu ministério público. E fazer, sabe o que? Isso é lindo demais. E fazer Jesus viver tudo que o próprio Espírito Santo revelou através da boca dos profetas do Antigo Testamento. Gente, olha que lindo. O Espírito Santo foi quem colocou na boca de tantas pessoas no Antigo Testamento que Jesus viria. Ele foi lá colocar a palavra na boca dos profetas e agora ele faz tudo acontecer. E agora o Espírito Santo empodera Jesus para que ele realize tudo que ele mesmo disse para os profetas profetizarem. Que Jesus ia curar os enfermos, que Jesus ia expulsar os demônios, que o governo estaria sob seus ombros, que ele seria o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o renovo de Israel. O Espírito Santo capacita Jesus para ele fazer tudo aquilo que ele mesmo disse que ia acontecer. E tudo que gente, abre seu coração em nome de Jesus. Enquanto Jesus crescia, sabe o que Jesus fazia? Jesus lia, ele decorava a Torá e ele decorava o Antigo Testamento. E o Espírito Santo ia testificando no coração de Jesus e falando: isso aqui é sobre você. Essa profecia é sobre você, Jesus. Fui eu que falei com o profeta Miqueias, eu que falei com o profeta Isaías, eu que coloquei a palavra na boca de Davi. É sobre você, Jesus. E Jesus ia lendo, ia comendo aquela palavra, aquele negócio, e ele ia lendo tudo aquilo, e o Espírito Santo ia falando: isso aqui é sobre você, Jesus. E agora, aí quando o Espírito Santo batiza Jesus, o Espírito Santo como que dizendo para Jesus: agora você vai viver tudo que eu te disse, que foi dito a seu respeito durante toda a sua vida. Todas as profecias vão se cumprir agora, porque chegou a hora e eu vou te empoderar para isso. E o Espírito Santo auxilia Jesus durante toda a sua caminhada e todo o seu ministério. E é do mesmo jeito com a igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia inteira fala sobre nós. E o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e na minha vida é dar propósito para a nossa existência. Enquanto a gente lê as páginas da Bíblia e o Espírito Santo fala para nós: isso aqui que está escrito é sobre você. E é isso que Deus tem para você. Porque a palavra de Deus que revela quem nós somos, foi ela que revelou. Ela, que manuseada pelo Espírito Santo, revelou para Jesus encarnado quem ele era. Que ele era o Messias. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. O Espírito Santo vem para nos dar entendimento de que quando a gente lê a Bíblia, aquele texto quebra no nosso coração, o Espírito fala assim: isso aqui é só você. A noiva amada, as bodas do Cordeiro, o casamento. Jesus vai voltar para buscar a igreja. O Espírito Santo fala: você é a igreja. E aí Jesus fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e fala no seu coração: ó, está falando de mim e é para você. É o Espírito Santo que é o mestre. Ele que ensina a Bíblia. Ele que ensinou a Bíblia para Jesus durante toda a sua vida. E ele que empoderou Jesus durante toda a sua vida. O crescimento de Jesus foi um crescimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que eu vou falar aqui é o que mais tocou meu coração de tudo que eu li e de tudo que eu estudei nessa semana. Primeira coisa que o Espírito Santo fez foi auxiliar na encarnação de Jesus. Segunda coisa que o Espírito Santo fez foi dar crescimento em graça e sabedoria para Jesus. Terceira coisa que eu quero ressaltar aqui, que eu quero deixar claro para nós, tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Abre o seu coração. Abre até comigo lá nesse texto, Hebreus capítulo 9.
Hebreus capítulo 9, verso 13. Hebreus 9, 13 e 14 diz o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O autor de Hebreus está comparando o sacrifício realizado no Antigo Testamento, que era um sacrifício simbólico, mas que ele diz que ainda tinha algum efeito espiritual sobre aqueles que faziam o sacrifício, que era matar os animais do Antigo Testamento, mas que era um sacrifício imperfeito, e que Jesus veio fazer. Ele vai fazer o paralelo entre esses dois sacrifícios. E ele vai dizer o seguinte: aquele sacrifício, ele era realizado no altar, e depois os pedaços dos animais eram queimados. E aí você lê o texto aqui, que diz assim: se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha. Por quê? Porque parte do animal era queimado. Se esse sacrifício do Antigo Testamento teve um efeito de poder santificador para o pessoal lá no Antigo, imagina o sacrifício de Jesus. E aí ele vai colocar, dizendo que muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Essa posição que eu vou trazer para você é uma posição do John Owen que eu concordo demais e que está pegando fogo dentro de mim. Antes de ir mais especificamente para ela, se você vai forjar uma espada, do que você precisa? O quê? Fogo, aço e água. Então você vai pegar o aço, aí você vai esquentar, né? E aí o que você vai fazer depois que ele esquentou? Vai bater. Com o que você vai bater? Uma marreta aí, né? Tá. Se eu esquentar o aço e botar ele em cima dessa mesa aqui e começar a dar marretada, vai virar uma espada? Não? Por quê? Hã? Vai quebrar a mesa. Vai afundar a madeira. Então o que eu preciso além disso? Hã? Uma bigorna ou uma base. Certo? Eu preciso de uma base. Eu preciso de um troço de ferro, aonde eu vou pegar o aço, eu vou esquentar ele, e eu vou botar esse negócio de aço em cima, e eu vou pegar essa marreta, e eu vou começar a arrebentar ela, até ela começar a achatar. Senão não vai adiantar. O que John Owen diz para nós sobre esse texto é que quando Jesus vai ser crucificado e sacrificado por nós, ele vai estar recebendo sobre seus ombros o peso do castigo eterno e infinito. É um peso espiritual que nenhum de nós, é o peso do pecado de toda a humanidade, nenhum de nós aqui, nem se a gente juntasse todo mundo, a gente ia ter capacidade de suportar. Então o peso da ira divina, o peso do castigo eterno vai ser derramado sobre os ombros de Jesus, e ele vai receber o peso da ira de Deus e do pecado da humanidade sobre seus ombros. Por que o planeta não explodiu naquela hora? Assim como o sacrifício do Antigo Testamento ele era feito em cima do altar, o sacrifício de Jesus precisava ser feito em cima do altar. O motivo pelo qual, quando Deus derramou
sobre Jesus na cruz toda a ira divina por causa do pecado da humanidade. O motivo pelo qual o planeta não explodiu naquele momento, no suporte daquele peso, foi que o Espírito Santo de Deus estava debaixo de Jesus, funcionando como um altar. O Espírito de Deus suportou todo o peso que estava em cima dos ombros de Jesus. Sérgio, vem aqui. Ajoelha aqui. Nicão, vem aqui. Põe a cabeça para baixo. Deita em cima do Sérgio. Você está entendendo o que aconteceu? Presta atenção aqui. Esse aqui é Jesus. Jesus faz parte, agradou ao Pai moê-lo. Esse aqui é o Espírito Santo suportando peso. Você imagina o Pai derramando toda a ira divina em cima de Jesus. E o Espírito Santo embaixo de Jesus, suportando todo o peso do ódio do pecado do mundo. Não é poeticamente quando Isaías disse que o Pai moeu o Filho. A alma de Jesus foi esmiuçada na cruz. Porque o Espírito Santo estava lá debaixo dele, suportando o peso. E enquanto Jesus era massacrado pela ira de Deus, o Espírito estava ali, recebendo toda aquela pressão. E todo o peso da ira de Deus junto com ele. Pode ir para o lugar. O Espírito que fez Jesus nascer no ventre. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Nicão. O Espírito que fez Jesus encarnar. O Espírito que estava a eternidade com Cristo. O Espírito que deu crescimento para Jesus, que riu com Jesus, que chorou com Jesus, que estava no Getsêmani quando Jesus suou sangue. É o Espírito que estava ali suportando em cima dos seus ombros o peso do pecado e tendo Jesus sendo assassinado em cima das suas costas. O Espírito Santo suportou o assassinato de Cristo. Não era uma pessoa qualquer, era Jesus. Alguém com quem ele passou toda a eternidade junto e construiu a história junto e ensinou a Bíblia para Jesus. Ele chorou com Jesus, ele suou sangue com Jesus. Eles tinham uma história junto, 33 anos de vida, sem contar a eternidade. E agora ele estava ali, tendo Jesus assassinado nos seus ombros, porque ele é o altar. E não é só isso. O sacrifício era queimado no Antigo Testamento. Partes do sacrifício eram queimadas. E Jesus fala o seguinte: o zelo da casa do Senhor me consumirá. O fogo que queimava o sacrifício no Antigo Testamento representava que era o fogo do Espírito Santo que queimou Jesus. Não foi só o Pai que matou o Filho. O Espírito Santo teve que participar com isso. Toda a Trindade estava empenhada com o Evangelho, com a obra da cruz para tirar o pecado de nós. O Pai estava sofrendo por matar o Filho. O Filho estava sofrendo por receber a morte. O Espírito estava sofrendo por suportar aquilo nos seus ombros. Não faça como os testemunhos de Jeová e diga que o Espírito Santo é uma força. Ele não é uma força, ele é alguém, ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa assim, sem substância, sem personalidade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Olha o que ele fez durante toda a história da humanidade. Olha o que ele fez com Jesus, olha o que ele fez por Jesus. É por isso que Paulo fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ele está morando dentro de você, não peca. Quando você peca, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sexta e última coisa. Sexta não. Quarta. O Espírito Santo formou Jesus no ventre. O Espírito Santo
fez Jesus ser santo durante a sua vida. E agora o Espírito Santo vai ressuscitar Jesus. E ele vai glorificar Jesus. Eles viveram uma história juntos. O Espírito Santo e Jesus. Ele ensinou a Bíblia para Jesus. Ele riu com Jesus. Ele chorou com Jesus. Ele fez os milagres junto com Jesus. E ele se alegrou junto com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro. Quando Jesus curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue durante toda a sua vida. E Jesus curou ela e ela se alegrou. O Espírito Santo se alegrou junto. O Espírito Santo estava com Jesus na sua morte. E agora, finalmente, o Espírito Santo vai se alegrar porque ele vai ressuscitar Jesus dos mortos. Mas não só isso. Atos 2:22 diz o seguinte, e é uma citação de uma profecia de Davi nos Salmos. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando você morre, sabe o que começa a acontecer com o seu corpo? Apodrecer. Isso é corrupção. O seu corpo começa a ser corrompido. Quando Jesus chega na cruz, as palavras dele são: Pai, a ti entrego o meu espírito. Mas para quem Jesus entregou o seu corpo, além dos anjos? Foi o Espírito Santo, que não deixou que o corpo de Jesus fosse corrompido com vermes e com a morte. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O Espírito continuou lá, sustentando e protegendo o corpo de Jesus para Satanás não entrar naquele corpo, não roubar aquele corpo, nem os vermes começarem a comer o corpo de Jesus. Porque a profecia dizia que o santo não veria corrupção. E o Espírito Santo impediu que o corpo de Jesus visse a corrupção. E por último lugar, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aquele que um dia fez Jesus santo, agora fez Jesus glorioso. Porque ele ressuscita Jesus e ele glorifica Jesus. E Jesus está sentado à destra do Pai, porque Jesus foi glorificado pelo Espírito Santo. Como não falar da Trindade? Como não pregar sobre a Trindade? A história da humanidade é escrita em 4. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo e é nós. Nós estragamos e a Trindade vive remendando e consertando, destruindo e fazendo tudo novo. É a Trindade. O que nós vamos fazer depois de ouvir tudo isso? O que você vai fazer depois de ouvir tudo isso? Como é que você vai embora daqui hoje depois de ouvir tudo isso? Como não adorar Ele? Como não adorar a Santíssima Trindade? O Espírito Santo jamais saiu do lado de Jesus durante toda a sua vida. E hoje Ele está dentro de mim e de você. O Espírito que fez tudo isso que eu falei é o Espírito que habita em você, se você crê em Jesus. Ele é o presente que Jesus te dá. Como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo? Todo pecado que você comete, Ele sente os efeitos, porque você é a casa dele. Você já foi no lixão? Você já viu o estado das pessoas que moram no lixão?
Você se compadece disso? Você já chorou diante da pobreza e da sujeira? Como você tem cuidado da casa que o Espírito Santo mora, que é o seu coração? Como anda sua vida de pecado? Agora é a hora de você conversar com Ele, de você pedir perdão para Ele, de você se arrepender, de você se prostrar aos pés dEle. Pedir perdão por não ouvir a voz dEle. Agora é o momento. Porque quando Jesus foi para ser crucificado, Ele reuniu os apóstolos e Ele disse o seguinte: eu vou partir o pão aqui e eu vou pegar esse suco, esse caldo que vem da uva, e eu quero dizer uma coisa: o pão aqui. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão. E naquele momento ele falou assim: o meu corpo vai ser partido da mesma maneira que esse pão está sendo partido. Ele vai ser rasgado desse mesmo jeito. Ele vai ser moído. Esse pão simboliza o meu corpo, que é dado por vós. E esse suco, ele simboliza o meu sangue, que vai sair das minhas veias e vai tocar aquele pedaço de madeira e vai ser derramado por amor de vocês. E todo aquele que crê em mim, quando fizer de novo esse momento de comer o pão e de tomar o suco de uva, faça isso em memória de mim, para lembrar o tamanho do meu amor por você. Faça isso em memória de mim, para lembrar até que ponto a Santíssima Trindade foi capaz de ir por amor a você.